Quem está feliz com Deus? A Bíblia diz assim, ó: não há outro lugar melhor do que este. O salmista Davi vai terminar o texto dizendo assim: que mais vale um dia em seus átrios do que qualquer outro em outro lugar. O salmista está dizendo para Deus o quê? Se eu pudesse, eu moraria na tua casa, porque ali é que nós nos sentimos bem. O filho, quando está na casa do pai, ele tem liberdade. E eu sei que essa noite você tem liberdade na casa do teu pai. Ainda de pé, abram suas Bíblias, livro do Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos ler ao verso de número 5. Vamos ler uma breve passagem do livro do Gênesis, capítulo 12, verso 1 ao verso de número 5. Eu quero louvar a Deus pela vida do bispo Rinaldo, da bispa Cecília, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez para adorar a Deus juntamente com esta igreja. Tenho certeza que Deus tem abençoado esta igreja, esta casa. É notório nós vermos o espiritual de Deus neste lugar. Louvar a Deus por cada obreiro desta casa, cada pastor, cada servo de Deus que tem vindo até aqui sendo abençoado por Deus. Que Deus possa vos abençoar. Livro do Gênesis, capítulo 12, verso 1, que nos diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Verso 12: de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Verso 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4: partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Verso 5: levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e todas as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Podeis assentar. No verso 12, no capítulo 12, os versos 1, Deus está chamando Abraão. Pastor, Deus está chamando Abraão para quê? Abraão, no capítulo 12, Abraão é um cara normal. Ninguém conhece Abraão. Abraão é uma pessoa que está vivendo-se ali uma vida normal. O próprio texto relata: Abraão está no meio da parentela. Abraão está vivendo coisas normais da vida, porque Abraão está no seio da família. Abraão está acostumado com aquilo ali. Aí Deus aparece, e a Bíblia diz que Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que Deus está dizendo para Abraão? Abraão, eu quero te conhecer. Abraão, eu quero que você saia da geografia em que você está e entre na minha geografia. Pastor, por que Deus chama Abraão no capítulo 12? Porque Abraão está diante de uma decisão. Qual é? Ficar ou crescer? Ficar estagnado ali ou partir para algo que Deus tem? E Deus sempre vai nos tirar da onde? Da zona de conforto. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que Abraão está acostumado com o lugar onde está. Abraão está no seio da família. Abraão tem todo mundo perto. Só que Deus faz uma promessa para Abraão: Abraão, sai da terra, porque abençoarei os que te abençoarem. Aí Abraão entende: se eu sair, vou ter que viver na dependência. Se eu ficar, fica tudo do mesmo jeito. Abraão resolve obedecer. Aí a Bíblia diz que Abraão obedece a Deus e sai da terra.
vai para uma terra que Deus lhe mostraria. Pastor, qual é o problema? É que Abraão está saindo de Harã e partindo para uma terra que não tem destino. Abraão está saindo sem a localização. Você já viu que obedecer a Deus muitas vezes vai lhe imputar viver o quê? Decisões. Pastor, eu quero viver uma promessa. Deus vai te chamar, mas cuidado com a decisão que você vai tomar. Quando Deus chama Abraão, Deus disse assim: Abraão, sai tu e a tua família. Pastor, Deus deu uma condição, Deus disse para Abraão: Abraão, sai você e a sua família. Aí Abraão quer ajudar Deus. Já viu pessoas que querem ajudar Deus no processo? Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai tu e a tua família. Aí Abraão vai levar quem Deus não quer. Sabe qual é o problema de muita gente? É querer levar junto para a promessa que Deus te fez, pessoas que Deus não chamou. Pastor, eu tenho uma promessa. Deus está dizendo para você: tome cuidado, porque Deus, quando chama alguém e lhe faz promessa, Ele condiciona a promessa. Qual é a condição? Abraão, sai tu e a tua família. Abraão obedeceu, mas levou Ló. Pastor, Ló é sobrinho de Abraão, mas não faz parte da promessa. Pastor, Ló é sobrinho de Abraão, é da família. Não, quando você casa, que você tem a sua família, vai ter que deixar algumas pessoas para trás. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está dizendo para alguém: quando Deus te chamar, decida quem vai com você. Por quê? Porque quem vai com você no caminho vai definir o futuro da tua história. Nós estamos vivendo uma geração que quer chegar nos lugares que Deus tem, mas não quer pagar o... Pastor, eu tenho um sonho. Abraão também tinha. Pastor, eu quero viver promessa. Tem que sair do lugar. Pastor, eu quero ir aonde Deus tem para mim. Tome cuidado com quem vai com você, porque quem foi com Abraão, a sua família, e quem ele levou, Ló. Pastor, qual é o problema de levar Ló? É que Ló quer a parte boa da promessa. Já viu gente que só anda com você quando as coisas estão dando certo? Já viu que tem pessoas na sua vida que quando o vento bate, ela some? Quando a luta chega, ela não aparece? Já viu pessoas que quando a luta bate na tua porta, ele não te liga, não te chama para nada, não te conhece, parece que te esqueceu? Assim é Ló na vida de Abraão. Quando o vento bate na vida de Abraão, Ló só quer a parte boa. É igual a mulher de Jó. Jó está passando pelo vento. Aí quando o vento deu nos 4 dos cantos da casa, ela diz: amaldiçoa esse teu Deus e... porque ela não está preparada para passar pelo problema. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que tem gente que só vai andar com você quando as coisas estiverem boas. Mas tem gente que decide andar com você quando as coisas estão dando tudo errado. Mas ele diz assim: eu não te deixo, eu não te largo, eu não te abandono, eu vou ficar com você. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que a decisão que você toma aqui hoje pode definir o futuro desse ano ainda na tua vida. Pastor, cheguei aqui querendo viver promessa. Deus está dizendo para você: tome cuidado com as suas decisões. Abraão sai da terra, saiu, só que levou Ló. A Bíblia diz que aonde Abraão chegava, a bênção chegava. Aonde Ló armava a sua tenda, deserto. Pastor, qual é o problema de andar com Ló? É que aonde Ló chega dá problema. E aonde Abraão coloca a mão é abençoado. Pastor, por que Abraão tem o selo da promessa? Porque Deus disse para ele assim: ó, se tu uma... abençoarei os que te há. Abraão, aonde chega a bênção chega. Já viu aquelas pessoas que chegam num ambiente, o ambiente muda? Esse era Abraão. Já viu o crente que quando chega atrapalha, dá tudo errado? Eu conheço crente que quando você fala assim: eu vou levar fulano, os caras já falam: traz não, é problema.
Já viu pessoas que você fala, vou pôr ele hoje aqui conosco para ir para tal lugar, todo mundo fala, não, deixa ele para trás. É porque vai dar problema. Tem gente na nossa vida que ao invés de nos levar para viver a promessa, nos tira. Tem gente que ao invés de nos levar para chegar na terra do milagre, nos afasta. Tem gente que ao invés de nos ajudar a chegar aonde Deus nos prometeu, Ele nos tira da posição. Deus está dizendo para alguém aqui essa noite, tome cuidado com quem você anda. Toma cuidado com aqueles que dizem ser teus amigos. Tome cuidado com aqueles que dizem que vão estar com você até o fim. Tem hora que Deus vai dizer para você, deixa para trás. Pastor, mas é meu pai, é meu tio, é minha mãe, é minha avó, é meu parente. Irmão, tem hora na vida que vai ter que deixar tudo para trás. É igual essa geração de hoje. Menino de 30 anos dentro de casa, morando com a mãe. É a geração Kiko. Já viu a geração Kiko e Chiquinha? Não sai da casa do pai, não sai da casa da mãe, quer viver o melhor de Deus, mas fica debaixo da saia da mamãe. Tadinho, meu tesouro. Deus está dizendo para você, quer viver promessa? Tem que sair do lugar, irmão. Tem que partir para cima. Tem que querer viver a promessa. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, para viver promessa tem que deixar tudo para trás. Lá na igreja, os jovens que querem viver promessa, irmão, eu estou falando para ele. Quer viver a promessa, sai da casa do teu pai. Porque essa geração é a geração mais problemática que eu conheço. É a geração mais dodói que eu conheço. É a geração que quer casar e quer que o pai banca. É a geração que quer que você mantenha eles no sucesso, não quer pagar o... Minha avó, quando casou, ninguém bancou ela e ela viveu, cuidou dos filhos. Meu pai, quando casou, disse que não tinha nada, só prosperou depois que casou. Enquanto você estiver dentro da casa da tua mãe, não vai prosperar. Pastor, mas eu estou estudando. Deus só abençoa quem tem compromisso. É por isso que está cheio de feminista. É por isso que está cheio de gente perdida. E Deus, irmão, está procurando gente que quer viver de coragem. Abraão sai da terra, saiu. Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão está saindo sem localização, não sabe para onde está indo. Se fosse hoje, Deus falasse para você, sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Muito pouco. Eu faço é pagar para ver qual é o crente que ia. Tinha crente que ia falar, não, mas aqui tá bom, eu tenho minha casa, pastor. Minha avó nasceu aqui, meu avô nasceu aqui, nós vamos morrer aqui. Já viu esse povo? Você passa 30 anos, você volta, eles moram na mesma casinha, a mesma vidinha. Tem crente que é assim. É o mesmo crentinho que só quer uma casinha. Quero só morar num céuzinho. Lá no céu não é pequeno, é grande. Então você não vai para lá. Para chegar lá tem que ter uma fé grande. Para viver coisas grandes tem que ter uma fé grande. Pastor, eu quero chegar aonde ninguém chegou. Faça aquilo que ninguém nunca fez. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Faça aquilo que ninguém nunca fez. Pastor, eu quero viver pela fé. Deus está dizendo para você hoje, tem que sair do lugar, tem que sair da zona de conforto, tem que pisar no sobrenatural. Quem crê que essa noite é noite de sobrenatural na tua vida? Pastor, eu quero viver a promessa. Saia do normal e entre no sobrenatural. Lá na igreja ia ter um dia que as crianças iam dormir dentro da igreja. Aí eu estou em casa, já chegando, a tia me liga e diz assim, pastor, eu contei os meninos errado, deu menino demais e faltou lugar para dormir. Pastor, o senhor não tem colchão aí para trazer? Eu falei, não. Ela falou, pastor, eu liguei para o irmão, ele tem, só que ele não pode levar. O senhor vai lá, busca e traz aqui para nós. Fui lá, busquei. Quando eu chego, tem 4 meninos sentados na escada e estão conversando. Só que eles não me viram.
Estão um conversando com o outro e dizendo assim: quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. O outro dizia: quando eu crescer eu quero ser igual ao meu tio. Só que tinha um que estava calado, não falava nada. Calado. E os meninos falando: eu quero ser isso, quero ser aquilo. E ele calado. Aí os três que falaram o que queria ser, chegaram nele e perguntaram assim: o que você quer ser? Ele disse: eu nada. Aí um se revoltou, olhou para ele e disse assim: você não quer ser nada? Aí ele parou, pensou, de repente ele olhou para eles e disse: eu quero ser igual ao meu avô. Eu olhei bem para ele, fui buscar na memória: quem é o avô dele? Fulano. Aí o menino, um deles perguntou: o que o seu avô é? Aí ele disse assim: meu avô é aposentado. Eu olhei para ele e fiquei olhando assim. Aí os três meninos pararam e perguntaram para ele assim: o que é ser aposentado? Aí ele olhou para eles e disse assim: meu avô não trabalha e ganha muito bem. Eu olhei bem para ele. Ele disse assim: meu avô põe o cartão lá no banco, sai muito dinheiro para ele. Ele não trabalha, eu não vejo ele trabalhando, e ele ganha muito bem, eu quero ser igual a ele. Aí Deus me falou: chama os quatro. Chamei os quatro, fui perguntando: o que você quer ser quando crescer? Cada um foi dizendo. Na vez dele eu liguei para a mãe dele e falei: irmã, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Quanto tempo seu pai trabalhou para receber o que ganha hoje? Ela disse: pastor, meu pai trabalhou quase 38 anos da vida. Quando ela terminou de falar, eu desliguei e perguntei de novo: o que você quer ser quando crescer? Todos falaram. Quando chegou na vez dele, ele disse assim: está amarrado. Ele já não queria mais ser igual ao avô. Aí eu perguntei para ele: por que você não quer ser igual ao seu avô? Ele disse assim: porque tem que pagar um preço muito. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que para chegar aonde Deus tem, muitas vezes vai ter que se pagar o preço. Pastor, eu quero chegar do outro lado. Vai ter que primeiro sair de Harã. Abraão, parte para a terra. Abraão, farei o teu nome grande. Abraão, te abençoarei. Abraão, tem uma promessa. Mas Abraão teve que sair do lugar. Tem gente querendo viver coisa grande, mas quer viver parado. Deus não trabalha com ninguém parado. Deus trabalha com gente em movimento. Pastor, por quê? Porque toda vez que eu decido ir, Deus decide abrir o caminho. Eu vim profetizar aqui essa noite de segunda-feira. Deus está abrindo o caminho para você passar. Pastor, esse ano eu preciso de uma resposta. É tempo de andar por aquilo que você não vê. Pastor, aonde eu quero chegar? Aonde Deus te prometeu. Abraão, sai da terra. Saiu. Aí Deus disse assim: vou engrandecer o nome de Abraão. Porque Abraão no capítulo 12 é normal. Aí um dia Abraão está no deserto. Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, sai da tenda, olha para o céu e conta as estrelas. Abraão está onde? No deserto. Calor do dia. O texto não menciona, mas alguns teólogos dizem 3 da tarde, outros meio-dia. Abraão olhou para o céu, não viu nada. Aí Deus faz uma pergunta a Abraão: que vês? Abraão responde: eu vejo milhares e milhares de estrelas. Por quê? Porque fé é crer sem ver. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que você está aqui dizendo: pastor, eu preciso de uma cura. É crer sem ver. Pastor, eu estou aqui, preciso de uma porta aberta. É crer sem ver. Pastor, eu estou aqui hoje precisando de um milagre. É crer sem ver. Pastor, eu estou aqui hoje precisando de uma cura de um parente. É crer sem ver. Pastor, por quê? Abraão olhou e disse: eu não vejo nada, mas pela fé eu vejo milhares e milhares. Aí Deus olhou para Abraão e disse: gostei dele. Ele creu sem ver. Porque essa geração, para quê? Precisa pegar nas coisas. Já viu gente que só crê se pegar? É a geração que toma banho de sal. É a geração que se não derramar óleo nele não está curado. É a geração que se você não pôr a mão na cabeça dele, ele diz assim: não recebi oração. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente. Não é mão, não é óleo, é fé.
Não precisa colocar a mão, é crer que Deus faz. Porque você está aqui, Deus está lá, Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está abrindo. Deus está dizendo para alguém: pela fé tem gente sendo curada, pela fé tem gente tomando posse. Quem crê que hoje é noite de andar por fé? Fé é colocar o pé e Deus colocar o chão. Fé, hoje você está aqui dizendo: pastor, a porta fechou, mas pela fé ela vai se abrir. Deus está dizendo para você: isso é fé. Aí Deus engrandeceu o nome dele. Disse assim: Abraão, tu serás o pai da fé. Se você sair daqui hoje, pegar o avião, descer em Israel, perguntar para qualquer israelita quem é o pai da fé, ele vai dizer Abraão. Se você chegar no mundo muçulmano e perguntar para qualquer um, e perguntar para ele quem é o pai da fé, ele vai dizer Abraão. Porque creu sem ver. Deus está dizendo para alguém aqui hoje. Às vezes você está dizendo: passou as minhas circunstâncias, não dá para ter fé. Fé é crer quando tudo está dando errado. Fé é crer quando alguém disse para você: não tem jeito. Fé é crer dizer quando alguém está dizendo para você: vai morrer, e você está dizendo: não, vai viver. Pastor, tem hora que a fé não dá certo, tem hora que falha. Pastor, tem hora que a fé não abre porta, não. Tem hora que a fé não vai fazer, não. Tem hora que Deus nos prova, mas tem hora que Deus diz: coloca a tua fé em ação, creia que a porta pode se abrir, espera em Deus. Deus está dizendo para alguém: hoje a tua fé pode ser ressuscitada aqui essa noite. Pastor, por quê? Porque pela fé Deus ainda faz milagre. Pastor, porque pararam de ver milagres pela fé? Porque a nossa geração falta fé. A Bíblia diz assim: é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Nós vivemos a geração que quer bênção, mas não tem fé. Queremos vitória, mas nos falta fé. Queremos chegar do outro lado, mas nos falta fé. Aí Deus engrandece o nome de Abraão: te farei o pai da fé. Aí Abraão continua no deserto, caminhando. Aí Deus disse: eu vou te fazer uma promessa, te darei um filho. Abraão saiu de Harã com 75 anos de idade. Sara está velha. Quando Abraão conta a promessa para Sara, Sara não crê. Ela não creu. Por quê? Porque também estava velha. A desesperança bateu em Sara. Sara disse: estou velha, minhas regras acabou, já não posso mais ter filho. Mas quem fez a promessa é fiel. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que se Deus falou, irmão, espera. É que se Deus prometeu, vai acontecer. Pastor, Deus falou, espera em Deus. Pastor, Deus falou, a porta vai se abrir. Pastor, disseram para mim que eu não consigo. Deus está dizendo, espera em Deus. Pastor, disseram para mim que não vai dar certo. Deus está dizendo, espera. Hoje Deus está dizendo para alguém aqui: continue a crer, é fé. Pastor, está difícil, é fé. Pastor, a porta fechou, é fé. Pastor, não deu certo hoje, é fé. Amanhã, pastor, estou chorando hoje. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem. É fé. É fé que deu errado hoje, mas a alegria pode chegar. Aí Deus promete para Abraão. Só que para chegar à promessa se passaram 25 anos. Aí tem crente que Deus fala com ele hoje. O cara quer a vitória amanhã de manhã. Vou até rir de você. Para chegar o tempo de Deus tem que passar pelo processo. Pastor, mas Deus me ama. Ele te ama, mas se Ele te der antes do tempo, se perde. Pastor, Deus falou que ia fazer, mas Deus está te passando pelo processo. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que não tem vitória sem primeiro Deus te moldar. Não tem vitória sem primeiro Deus trabalhar na tua vida, na tua casa. Pastor, Deus me prometeu, espera. Pastor, Deus me prometeu. Hoje você pode estar por baixo, amanhã por cima. A Bíblia Deus fez uma promessa a José. José estava onde? Na casa do seu pai.
Deus deu sonhos a José, mas aonde José ficou 13 anos preso para depois ser governador. Processo. Tem hora que Deus nos leva a viver processos na vida. Abraão, foi. Abraão, engrandecerei o teu nome, engrandeceu. Abraão, ser tu uma bênção. Abraão, deixa Ló para trás. O que ele fez? Deixou Ló para trás. Abraão só cresceu quando deixou Ló para trás. Sabe o que Deus está te dizendo? É que tem coisas na tua vida que só vão dar certo quando você deixar Ló para trás. O que o Senhor está dizendo? É que se esse namorado que você está é prova, deixa para trás. Pastor, o que o Senhor está dizendo? Lá na minha família ninguém acredita. Deixa eles para trás. Pastor, lá dentro da minha casa ninguém crê. Deixa eles para trás. Pastor, lá no meio do meu trabalho estão dizendo que eu não consigo. Deixa eles para trás. O difícil é deixar para trás. Sabe por que tem gente que ainda não chegou? Porque está na zona de conforto. Está aqui dizendo, aqui eu nasci, aqui eu vou morrer, aqui eu vou viver. Aí Deus tem Canaã para ele, mas está acostumado com o Egito. Tem Canaã para ele, mas está acostumado a viver no pouco. Tem terra nova, mas gosta de viver da mesmice. Deus está dizendo para alguém aqui, você vai chegar aonde ninguém chegou. Pastor, na minha família ninguém deu certo, você nasceu para dar certo. Pastor, na minha família ninguém creu, você vai crer. Pastor, na minha família ninguém chegou nos lugares altos, você vai chegar. Por quê? Porque a fé faz o impossível se tornar possível. Quem crê que pela fé hoje está chegando um tempo novo na tua vida, na tua história, Deus está dizendo para alguém, pela fé o milagre vai chegar. Aí Abraão creu, Sara não. Aí Deus entrega a promessa, Isaac na mão de Sara. A mulher não creu, mas Deus deu para ela. Por quê? Porque Abraão obedeceu. Aí Abraão está partindo para Canaã. No caminho Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, mata Isaac. Você vai ler 12, 13, 14, 15, 16 de Gênesis. Um dia Deus chama Abraão e diz assim, Abraão, sai de casa bem cedo. Prepara a lenha, o fogo, o cutelo. Pega os teus servos, prepara o jumento e parte para o monte Moriá e mata o menino. Pastor, Deus prometeu e está pedindo de volta? Tá. Sabe por quê? Porque Deus quer saber se você ainda é o mesmo que saiu de Arã. Pastor, por que Deus pediu Isaac para Abraão? Porque Abraão, quando saiu, obedeceu. Aí Deus fez dele o quê? Grande, engrandeceu o seu nome, lhe abençoou, lhe tornou o pai da fé. Aí no caminho Deus disse, cumpri tudo que te falei, mas deixa eu ver se você ainda é obediente. Sabe por que tem gente que está na terra do milagre, mas volta para o deserto? Porque é desobediente. Lá na minha igreja tinha um bonitão, abençoado, dízimo alto, mandando na igreja. Chegava e jogava assim, falava, tá aí meu dízimo. Um dia ele se deu mal. Chegou na igreja e falou assim para a tesoureira, a partir de hoje eu só dou isso aqui de dízimo e o resto eu administro. Ele se deu mal, tinha um profeta sentado do lado de fora. O profeta ouviu e disse para mim, a partir de hoje Deus está secando tudo o que ele ganha. O profeta falou para ele assim, conta no dedo das tuas mãos 10 dias e a tua empresa vai fechar. Ele olhou para o profeta e disse assim, não tem como quebrar minha empresa. A minha empresa gira muito, vendo muito e eu abençoo muito. O profeta disse, porque tu não obedeceu, Deus vai fechar. Passou-se os dias, ele esqueceu. Foi fazer um negócio, deu errado. Perdeu tudo.
Chegou lá na igreja e falou: cadê o profeta? Sabe o que o profeta disse para ele? Eu não posso pôr a mão aonde Deus colocou a dele. Sabe onde ele está hoje? Nos Estados Unidos, trabalhando para os outros, morando na casa da sogra. Sabe o que ele ligou esses dias para o profeta e disse? Até quando vai durar esse deserto? O profeta disse: até quando você aprender a obedecer. Tem gente que chega na terra do milagre e desobedece. Abraão, pega o menino. Abraão pegou o menino cedo, de madrugada. Sara está dormindo. O texto diz que Abraão saiu de madrugada, partiu para o Moriá. No caminho, Abraão deixa os seus servos no pé do monte, sobe. No caminho, o menino faz uma pergunta para o pai: eu vejo a lenha, o cutelo e o fogo, mas cadê o cordeiro? Abraão não respondeu o menino. Por quê? Porque Abraão, quando saiu de Harã, obedeceu a Deus. Porque Deus disse a Abraão: sai da terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Obedecer é melhor do que sacrifício. Abraão é obediente. Abraão disse: eu obedeci lá, agora eu vou usar o meu voto de confiança. Abraão preparou o altar, colocou o menino, pegou o cutelo. Quando Abraão foi descer o cutelo para matar Isaac, Deus aparece com uma voz e diz para Abraão: não precisa matar o menino, porque eu já provi para si o cordeiro. Sabe o que eu aprendo? Toda obediência gera um milagre. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que obediência gera aquilo que eu preciso. Aí a Bíblia diz assim, ó: se atentamente me ouvir e me obedecer, comereis o melhor. Tem crente vivendo na miséria porque não é obediente. Tem crente vivendo no deserto porque é desobediente. Sabe por que essa geração perece? Porque pede muito e obedece pouco. É porque essa geração gosta de ouvir aquelas mensaginhas curtas de 40 segundos que massageiam o ego, mas não quer obedecer. Já viu que diminuiu glória? É que obedecer dói. Obedecer gera obediência, sacrifício. Obedecer faz você entender que para chegar aonde Deus tem, muitas vezes é ir na direção contrária. Obedecer a Deus não é num caminho largo, é ir no caminho estreito, dizendo: está doendo, mas vai chegar ao fim. Está difícil, mas eu vou acreditar. Alguém está dizendo para você: não vai dar certo, e Deus diz: obedece, no final tem vitória. Eu vim aqui essa noite profetizar: a obediência vai gerar milagre. Quem crê que essa noite é profética na tua vida? Pastor, eu quero terminar esse ano debaixo de milagre. Seja obediente. Nós somos a geração que quer viver pela fé, mas não quer obedecer. A fé muitas vezes nos custa obediência. Pastor, o que é viver pela fé? É deixar tudo para trás. Isso é fé. Pastor, eu quero viver uma vida de milagre. Tem que ter fé. Outro dia eu estava conversando com um pastor aqui de Goiânia. Aí lá tem um obreiro. O cara prega muito, homem de Deus. Aí ele estava almoçando comigo e disse assim: pastor, todas as moças que eu chego para casar, elas não querem. Eu falei: o cara não é feio. Falei para o outro: o cara tem até uma boa aparência, fala bem, prega bem. Aí ele falou para mim: pastor, quando eu chego nas moças e digo que sou pregador e nós vamos viver de fé, elas pulam fora. Sabe o que é fé? Fé é você estar aqui hoje dizendo: pastor, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas dizer: Deus proverá. Fé é você estar aqui dizendo: pastor, o médico disse que vou morrer, mas você dizer: não, pela fé eu já tomei posse do milagre.
Fé é o diagnóstico dizer, está com câncer e você está dizendo, já estou curada. Pastor, fé é o quê? Fé é você estar aqui dizendo, eu tenho uma conta amanhã para pagar, mas dizer, pela fé a providência chega. Pastor, fé é o quê? Fé é crer naquilo que ninguém crê. Irmão, fé é igual subir para um monte de madrugada. Outro dia eu cheguei no monte 4 da manhã com 5 irmãos doidos. Chegamos lá, tinha um povo dançando em cima do carro. Gente, quando eles viram nós, eles desligaram o som e disseram assim, eles vão orar, desliga o som. Eu ouvi quando um falou. Aí um dos irmãos foi nesse que falou para eles, desliga o som, e pegou na mão dele e disse, posso orar por você? Ele disse assim, eu estava precisando dessa oração. Aí ele disse assim, meu pai é pastor, mas eu decidi viver tudo errado. Aí o irmão disse, Deus nos levantou para isso. É doido que sobe 5 da manhã, irmão, no frio, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Fé é viver isso aí. Fé é você dizer, eu vou. Fé é você dizer, eu vou pisar pela fé, eu vou tomar posse pela fé. Aí nós subimos, começamos a orar. No meio da oração estavam os 4 no meio da roda. Quando eu terminamos de orar, eu perguntei para os 4, quem de vocês aqui não é crente? Todos os 4 se levantaram e disseram assim, nós vai na igreja no domingo. Nós somos crentes de aparência, mas estamos lutando para viver pela fé. Aí Deus me falou, são crentes na aparência, mas lhe faltam fé. Sabe qual é o nosso problema? É que temos fé para os outros, mas não temos fé para nós mesmos. Temos fé de orar pela vida dos outros, mas não colocamos a nossa própria fé em ação. Temos fé para dizer que Deus vai fazer para os outros, mas não temos coragem de dizer que somos os próprios profetas que liberamos a palavra pela fé. Deus está dizendo para você, mesmo que as circunstâncias digam que não, Deus está dizendo para você, profetiza hoje pela fé. Pastor, disseram que vai acabar, Deus está dizendo não. Hoje Deus está dizendo, aonde você chegar, você vai pôr a planta do seu pé e vai dizer, pela fé. Eu já vou terminar. Eu estava na igreja no meio da pandemia, fechadas as igrejas. Um pastor passou na porta e viu nós orando pelo povo. Ele passou lá e disse, pastor, minha igreja vai fechar. Não temos como pagar o aluguel, a pandemia chegou, não tem como, já estamos devendo. Nós queremos comprar um lote pela fé. Ele falou bem assim para mim. Eu falei, devendo e querendo entrar em dívida. Aí ele disse, eu tenho fé. Aí Deus disse para mim, fala para ele pisar na terra do milagre com fé. Aí ele virou para mim e falou, pastor, o senhor viu um lote que tem lá perto da minha igreja? Eu falei, vi. Ele falou, o senhor tem coragem de ir lá comigo orar? Deus falou, vai com ele. Fui lá, quando eu estou orando, um irmão da igreja passa. Quem era que passou? O dono do lote. Me liga e fala assim, pastor, o que vocês estão orando aí no meu lote? Eu não sabia. Eu falei, irmão, o pastor aqui do lado, que está do meu lado, pela fé ele diz que já é dele. Ele falou, ele nunca me ligou, não tem placa, não está à venda. Eu falei, irmão, o lote não está à venda. Ele falou, mas eu já tomei posse pela fé. Aí ele falou para mim assim, pastor, Deus falou no meu coração. Pega a igreja e vai para dentro do lote e sapateia 7 dias lá dentro. Rapaz, eles fizeram uma campanha de 7 dias. Acabava o culto, subia a igreja e eles tacavam óleo e diziam, pela fé já é nosso. Pela fé nós já tomamos posse. Pela fé aonde colocarmos a planta do nosso pé, abençoado será. Passou os 7 dias, no último dia o irmão passou e disse, pastor, quando eu passei, que vi eles lá dentro, eu falei, os sem terra invadiram o meu lote. Os irmãos tudo com as lâmpadas do celular ligadas. Ele falou, pastor, perdi meu lote. Eu falei, não, é os irmãos pela fé que estão orando.
Aí ele falou, pastor, mas eu não estou vendendo. Eu falei, irmão, posso dar seu número para o pastor? Ele falou, pode. Pede para ele me ligar. Dei um número para ele. Ele liga para o irmão lá da igreja e fala, irmão, você quer vender? O irmão falou, não quero vender, mas para o senhor eu vou negociar. Aí o irmão falou para ele, tanto. Ele disse, pastor, a pedida dele é alta, eu não tenho condição. E Deus falou que é nosso. Eu fiquei olhando para ele. Ele falou, mas pela fé eu vou crer. Lá na igreja o povo já está crendo. O irmão falou para ele, pastor, eu tenho uma proposta para o senhor. Eu vou fazer 10 parcelas para o senhor me pagar do jeito mais fácil. Ele disse, está fechado. Aí eu liguei para ele, o irmão me ligou todo feliz. Eu liguei para ele, pastor, o senhor fechou o negócio? Ele disse, pela fé, porque eu não tenho dinheiro. Fecharam, foram no cartório, registraram, anotaram. Eu estou em casa 11 da noite, ele me manda o contrato assinado no zap. Pastor, já tomei posse. Eu falei, mas o senhor já pagou? Ele falou, não, pela fé Deus vai enviar. Passou-se os dias. O irmão falou para mim assim, pastor, eu marquei tal data para pagar a primeira parcela. Só que não tem nada no caixa da igreja. Só que eu vou lá com a igreja e nós vamos ajoelhar dentro daquele lote e Deus vai enviar a providência. Começaram a orar. E sabe qual era a oração deles? Tira o sono do irmão, abençoa ele. Meu Deus, que ele esqueça do dia da prestação. O irmão disse para mim, me ligou lá da igreja, pastor, já tem 4 noites que eu não durmo. E toda noite aparece aquele pastor na frente dizendo assim, até quando você vai me cobrar? Sabe o que aconteceu? O irmão ligou para eles e disse, eu tenho um desafio com vocês. Eu tenho uma causa em Brasília que está parada há 20 anos, de uma herança que eu tenho para receber. Eu vou entregar o papel na mão de vocês e vocês entram por um monte de hora. Se Deus responder, eu vou fazer um negócio com vocês. O pastor pegou o papel, botou a igreja de jejum, de oração, pagar o preço, subiu um monte e foram. Sabe o que aconteceu? No 15º dia a causa liberada. Sabe o que o pastor me falou esses dias? Pastor, ele recebeu. Só que ele não falou quantas prestações que eu ainda tenho que pagar. Eu liguei para o irmão e falei, irmão, quantas prestações o senhor perdoou do pastor fulano? Ele disse, pastor, fala para ele que daquela causa 5 parcelas está paga. São 12. 5 está quitada. Aí ele me liga e diz assim, pastor, será que ele não tem outra causa não? Sabe o que aconteceu? Ele ligou para o irmão e disse, irmão, minha mãe tem outra causa para resolver em Brasília. Ligou para eles, eles foram para o monte. Um monte de senhorinha com guarda-chuva. No sol quente, com um papel e profetizando, vai dar certo, vai dar certo. Ele falou, pastor, eu fiz um turno, acaba as veinhas entre os mais novos, acaba os mais novos entre as veinhas, e nós vai até de madrugada orando pela fé. Um dia eu cheguei lá, no monte, onde eles estavam, tinha um pastor cego. Eu falei, pastor, o senhor pôs o irmão lá, ele não sabe, não vê, não consegue. Eu falei para ele, fica sentado e dizendo, pela fé, não precisa andar. Isso é fé. Sabe o que aconteceu? A mãe deles recebeu a causa. Sabe quantos anos amarrada pelo governo? 20 anos. Ela recebeu o pagamento, recebeu o retroativo do pagamento, recebeu outro pagamento
E sabe o que aconteceu? Ele me ligou essa semana e disse: pastor, o lote está quitado. Sabe o que ele disse para nós? Tudo que o homem pisar com fé, Deus já entregou. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que a fé faz aquilo que ninguém pode fazer. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que pela fé você só não toma posse porque não quer. É pisar na terra. Quando o crente entra no lugar com fé, irmão, não tem porta, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem palavra contrária. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: pela fé vai acontecer ainda esse ano na tua vida. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que a fé faz aquilo que ninguém pode fazer. Essa semana eu passei lá só para ver. Eles já estão colocando um tijolo. Aí eu parei e perguntei para o pedreiro: irmão, como que ele te contratou? Ele disse assim: pela fé ele falou que vai me pagar. Eu falei assim: o senhor tem fé demais de ficar aqui nesse sol. Ele disse: pastor, mas toda sexta-feira ele chega aqui com o dinheiro certinho. Aí Deus falou para mim: sabe o que? É que quem depende de mim eu cuido. É que quem vive por fé não vive por circunstâncias. Acredita. Mesmo o povo dizendo que não, Deus diz que sim. Mesmo os homens dizendo que não pode, Deus diz que pode. É Deus dizendo para alguém aqui essa noite: você vai sair dessa porta para dizer: a porta que estava fechada se abriu. Aquele milagre que eu vim buscar vai chegar. Deus está dizendo para alguém: esse ano não acaba sem você pisar na terra do seu milagre. Fé é o colocar o pé e Deus colocar o chão. Acredite, a fé pavimenta o caminho do milagre. Isso é fé. Abraão se tornou o pai da fé porque creu pela fé. A nossa geração perece porque anda pela força do braço e não quer mais andar por fé. Lá na igreja, irmão, agora eu vou terminar. Eu tenho dito para os adolescentes e para os jovens: só vai chegar aonde Deus tem quem tem coragem de andar por fé. Nós estamos com essa geração do arrasta para cima, ficar rico em 7 dias. Vai pagar o teu preço, não. Na Bíblia não tem como ficar rico sem trabalhar. Para ficar rico tem que andar por fé, obediência. Deus não dá nada para quem não paga preço. Tudo que vem fácil vai fácil. Tome cuidado com as decisões que você está tomando. Tome cuidado com quem você está indo no caminho. Tome cuidado com as decisões que você toma hoje, porque elas vão decidir o futuro da tua história. Pastor, eu quero viver pela fé, seja corajoso. Pastor, eu quero viver um tempo de promessa, tenha fé. Pastor, eu quero viver um tempo novo, tenha fé. Aí tem crente dizendo: pastor, estou com medo das eleições em outubro. Eu não estou, porque eu acredito pela fé. A fé diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Crente não tem que estar preocupado com o amanhã Deus já está lá. Crente não vive de hoje, crente vive pela fé. Não tem hoje, amanhã tem. Hoje fechou, amanhã abre. Deus está dizendo para alguém: continue andando pela fé. Quem crê que essa semana a sua fé pode ser ativada? Se coloque de pé. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que aonde você pisar, pela fé Ele já te entregou. Lá na igreja, formou uma caravana para Israel. Apareceu um doido no meio da caravana. Ele disse: eu vou. O povo da caravana olhou para ele e disse: irmão, você não tem condição.
Ele disse, põe meu nome. Irmão, você tem passaporte? Ele disse, eu não. Precisa para ir? A mulher falou, precisa, senão não pode. Ele falou, pô, amanhã eu vou fazer. Aí a irmã perguntou, o senhor tem dinheiro para o passaporte? Ele disse, eu não. Mas põe meu nome, irmão, estou mandando. E os irmãos falaram, ele é doido, pastor? Eu falei, é doido, mas Deus sempre gosta de doido. Não mexa com doido. Crente doido é problema, irmão. E ele falou, eu vou. Ele falando, uma irmã passou e ouviu ele dizendo. A irmã ligou lá na secretaria e perguntou, onde mora o irmão fulano? A secretária disse, pastor, a irmã está pedindo para ir lá na casa do fulano, pegar os nomes dele e tirar o passaporte. Eu falei, irmã, ela vai pagar? Vai. Então vai lá com ele. Ele foi lá, tirou o passaporte e 10 dias depois ele estava lá na igreja com o passaporte andando. Pela fé eu já tomei posse. Pela fé eu estou indo para Israel. Pela fé eu vou pisar na terra do milagre. Pela fé eu vou ver o Deus de Abraão. Pela fé eu vou andar nas ruas que Jesus andou. Pela fé eu vou lá no túmulo que Jesus não está. Pela fé eu vou andar aonde minha família não pisou. E o povo rindo dele, irmão. 5 dias para pagar todo o valor para ir para Israel. A irmã liga para ele e fala assim, irmão, o senhor tem 5 dias para pagar. Ele disse, pela fé já está pago. Abusado. No domingo, um dia antes da caravana aí, que ia na segunda, ele chegou lá na igreja, no primeiro culto. Ele falou, minha mala já está pronta, e a de vocês? Os irmãos olhou para ele e falou, o senhor tem fé? Ele falou, eu tenho fé. No último culto da noite, o pastor falou, cadê a caravana que vai para Israel? Todos desceram. Ele desceu junto. No meio dessa descida, ele desceu do lado de um irmão que perguntou para ele, irmão, como que está a sua situação? Ele disse, ainda não paguei. O irmão disse assim para ele, eu vou pagar a sua passagem. Aonde eu comer o senhor come. Aonde eu comprar o senhor compra. Aonde eu chegar o senhor vai entrar comigo. Sabe o que aconteceu? O irmão pagou a passagem dele, pagou a hospedagem dele. Ele comeu em todos os lugares que o irmão comeu. Foi o único que trouxe uma mala cheia de tudo que tinha lá. E sabe o que ele ainda falou na caravana? Eu estou voltando abençoado e tem gente aqui liso na prova. Sabe o que ele me disse hoje? Ele falou, eu vivi tudo o que eu queria viver pela fé. Quando nós andamos por fé, Deus sacrifica pela gente. Quando nós andamos por fé, não é nós que pagamos a conta já foi paga. Quando andamos pela fé, irmão, nós pisamos na terra do milagre e Deus diz, está pago. Deixa eu te dizer uma coisa, fé é viver o sobrenatural. Pastor, o que o senhor está dizendo? A igreja só chegou até aqui por causa da fé de alguém. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que os mártires que morreram para a igreja estar de pé, um dia eles sacrificaram a sua própria vida pela. Aí essa geração quer vitória, mas não quer pagar o. Vou terminar agora. Lá na igreja, os adolescentes colocaram para ler a Bíblia toda. Nos últimos capítulos da Bíblia, era eu mais 2 adolescentes. Botei um para ler, terminei de ler a minha parte, botei o outro. Quando eu voltei para ver se ele tinha terminado, ele estava dormindo em cima da Bíblia. Aí eu chamei o amigo dele e disse, vem cá, olha lá seu amigo dormindo. Ele falou assim, pastor, liga para a mãe dele, para nós dedurar ele. Eu falei, vou fazer. Acatei a ideia, liguei para a mãe. Quando a mãe chegou, que olhou ele dormindo, aí Deus disse assim para mim, pergunta para ela o
que ele faz? Aí eu perguntei, irmã, se entregar um celular para ele, ele dorme em cima do celular? Ela disse, jamais. Ele vai até 6 da manhã com o celular e não tem sono. Aí Deus disse assim para mim, nunca foi falta de tempo, foi falta de prioridade. Sabe qual é o nosso problema? Que nunca foi falta de tempo, é falta de prioridade. Sabe por que não chegamos aonde Deus quer que nós cheguemos? É porque nos falta prioridade. Não é falta de oração, não é falta de jejum, não é falta de ler a Bíblia, não é falta de fé, é falta de prioridade. Crente que não ora, irmão, não serve nem para ser crente. Porque para ficar o dia inteiro fugicando na vida, no zap tem gente demais. Mas para passar 1 hora de joelho, os crentes dormem. Outro dia eu botei os adolescentes da igreja para jejuar. Tinha uns que dava meio-dia, eles já estavam amarelo, quase desmaiando. Aí Deus me falou, não é fome, é falta de prioridade. Sabe como meu pai fazia para nós jejuar? Quer ter vitória? Ele falava, quer um celular? Jejua. Eu falava, nós temos que jejuar até que hora? Ele falava, das 6 da manhã às 6 da tarde. Eu falava, o senhor vai matar nós? Ele falou, isso é fé. É fé que Deus pode fazer. Eu falava, é melhor sacrificar. Sabe por quê? Fé sem obediência não gera recompensa. Fé sem propósito não gera milagre. Pastor, eu vim aqui essa noite precisando de um milagre. Faça um propósito essa semana. Pastor, qual o propósito? Pastor, eu não dou conta de ler a Bíblia toda, mas dá conta de ler um salmo por dia, um capítulo por dia. Pastor, eu não dou conta de jejuar das 6 da manhã às 6 da tarde, mas dá conta de ficar das 6 ao meio-dia. Pastor, mas fica os 11, é 11 mesmo, vai os 11. Que é melhor entrar no céu os 11 do que ir para o inferno perfeito. Quer chegar aonde ninguém chegou? Faça aquilo que ninguém nunca fez. Quer avivamento, irmão? Ore. Quer milagre? Fé. Quem precisa de uma vitória aqui essa noite? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por fé. Enquanto eles cantam, você vai dizer, Senhor, eu vim pela fé.